A Rádio Rio Mar apresenta A Mensagem Pastoral, um programa dirigido às famílias cristãs do Amazonas. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Infundi, Senhor, em nossos corações a vossa graça, para que, conhecendo pela anunciação do anjo a encarnação de vosso Filho, cheguemos por sua paixão e cruz à glória da ressurreição. Pelo mesmo Cristo, nosso Senhor. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, queridos radiovintes da Rádio Rio Mar, Rádio Castanho, Rádio Rural de Tefé, das repetidoras de Novairão, Rio Preto da Eva, Presidente Figueiredo, todas as nossas comunidades e famílias dos ramais e vicinais, as nossas comunidades e famílias ribeirinhas, as nossas famílias e comunidades das cidades que nos acompanham aos domingos no programa Mensagem Pastoral. Após a solenidade da Santíssima Trindade que celebramos no domingo passado, voltamos hoje na liturgia ao tempo comum. É o 10º domingo do tempo comum. O evangelho de hoje é Mateus 9, 9 a 13. Ouçamos. Naquele tempo, partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa na casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Você está ouvindo A Mensagem Pastoral. Meditemos o texto. Eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores, ensina Jesus no texto do Evangelho deste domingo. Mateus sabia do seu pecado. Sabia da sua traição, do seu desalinho em relação à lei. O nome Mateus significa dom de Deus, presente de Deus, dádiva de Deus. O dom de Deus narrando o seu encontro com Jesus, como foi atingido pela mensagem do Mestre, como foi chamado e veio a participar da pregação do reino de Deus. Se formos ler o texto que antecede ao chamado de Mateus, veremos que Jesus acabara de curar um paralítico ao dizer: os teus pecados estão perdoados, levanta-te, toma tua maca e volta para casa. Cura, redime, transforma e devolve à casa de onde o paralítico não deveria ter saído. E ao chamar Mateus, entra na casa de Mateus. Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: segue-me. Jesus entra na vida do pecador. E continua a curar e levar a salvação, apresenta misericórdia, se faz misericórdia, entra na casa de Mateus, faz refeição com ele na casa de Mateus, busca curar,
sanar a todos os necessitados de saúde. Quem era Mateus? Ele desempenhava a função de cobrador de impostos em Cafarnaum. Ele era um dos que faziam pagar os impostos ao povo de Israel para entregar aos romanos, um verdadeiro traidor da pátria. Cobradores de impostos, os publicanos, eram homens desprezados, odiados, considerados pecadores, impuros. Jesus, ao olhar para Mateus, viu nele um anunciador, testemunhador, propagador do reino de Deus. Jesus viu o coração de Mateus e o olhou. O chamou para iniciar o caminho da salvação. Mateus não se desvia do chamado do olhar de Jesus. E nos dizia o texto do Evangelho, ele se levantou e seguiu a Jesus. Admirável que o pecador se levante imediatamente e siga a Jesus. Admirável que deixe a banca, o lugar do ganha-pão, o lugar do lucro seguro e caminhe com Jesus. Ao se levantar, tem estradas a percorrer, caminhos a experimentar, itinerários por fazer, veredas por ensinar. É caminho do seguimento, a alegria de seguir, a dor, a busca e a salvação. Porque segue, convida Jesus à sua casa para fazer refeição. Não mais impostos, enganos, servir os estrangeiros, mas abandona os impostores, pois agora convive na fraternidade e partilha. Jesus chama um cobrador de impostos um publicano. Os publicanos de impostos eram gente desclassificada, excluída da vida social e religiosa, catalogada como pecadora e sem qualquer possibilidade de salvação e de relação com Deus. No reino de Jesus, no entanto, há lugar para todos, mesmo para aqueles que o mundo considera desclassificados e marginais. A proposta de salvação que Jesus oferece é para todos. É sem exceção. E essa proposta não atinge apenas os bons. É uma proposta que se destina a todos aqueles que estiverem interessados em acolhê-la. Bem nos ensina Santo Ambrósio comentando a vocação de Mateus quando diz: Vós, ó Cristo, não restaurais o velho homem, mas criais o novo. E sendo este nova criatura, vos oferece um banquete para alegrardes com ele e partilhe de sua felicidade. Imediatamente o segue cheio de júbilo e de entusiasmo, dizendo-vos: publicano já não sou, desejo-me, despojei-me de Levi para eu me revestir de vós. Também eu quero com ele abandonar minha antiga vida e seguir-vos a vós só, Senhor Jesus, que minhas feridas curais. Quem poderá separar-me do amor de Deus que está em vós? Ligado estou à fé como que cravado nela, preso estou pelos sagrados vínculos do amor. Como cautério serão para mim todos os vossos mandamentos que trarei sempre sobre mim. Dolorosa é a medicina, mas tira a infecção da chaga. Tirai, portanto, Senhor Jesus, a podridão dos meus pecados e conservai-me unido a vós pelos vínculos do amor. Cortai tudo que está infeccionado, vinde já, destruir as paixões ocultas, secretas, variadas, cortai o mal, para que não se propague por todo o corpo. Encontrei um médico que habita no céu, mas distribui seus medicamentos na terra. Minhas feridas só ele pode curar, pois não as tem em si. Do meu coração pode tirar a dor, da alma o pavor, porque as coisas mais ocultas ele conhece. Queridos irmãos, queridas irmãs, sentar-se à mesa, participar do banquete para o povo judeu é o lugar do encontro, da fraternidade, dos laços de família, de comunhão. Sentar-se à mesa com alguém significa estabelecer laços profundos, íntimos, familiares com essa pessoa. Jesus nos diz que o banquete é símbolo do reino da fraternidade e de comunhão, de um amor sem limites que ele veio anunciar a todos. Ao sentar-se à mesa com os publicanos e pecadores, Jesus afirma e elucida que a salvação é para todos. Ninguém está excluído. Enquanto Jesus está à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Jesus está na casa de Mateus, sentado à mesa com os discípulos. Os publicanos e os pecadores, os transgressores, também vieram e sentaram-se à mesa. Jesus está entre os pecadores, soava mal o gesto de sentar-se entre eles.
Um verdadeiro escândalo, pois os transgressores, os publicanos, eram pessoas indesejáveis, de quem se deveria guardar distância, deveriam ser excluídos da vida social, pois não viviam segundo a lei. São Lucas até nos lembra numa passagem: não sou como os outros, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como esse publicano. Mas Jesus sente-se bem entre eles, conversa, dialoga, ensina, deseja salvar, sanar. Foi para isso que eu vim, salvar os pecadores, dar saúde aos doentes. Vim sanar, recuperar, devolver a saúde, reintegrar, levar uma vida ética, uma vida de gratidão e gratuidade, nada mais de negócios. Jesus, na casa de Mateus, a nos mostrar que ele não exclui ninguém. Na mesa de Jesus há lugar para todos. Ele busca cada um para participar do banquete da vida verdadeira. Ele vai em busca, pois aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Deus não se afasta de nós, irmãos e irmãs, quando pecamos, quando agimos mal. Pelo contrário, se aproxima para que tenhamos vida, para que tenhamos dignidade. Continuemos filhos, filhas. Quer a misericórdia e o amor, não os sacrifícios, conhecimento de Deus mais que holocaustos, pois assim nos ensina Oséias na primeira leitura de hoje. E Jesus mesmo no Evangelho nos afirma: quero misericórdia e não sacrifício. Como entrou o amor de Jesus, a sua misericórdia no coração do publicano Mateus? O olhar de Jesus o desperta e ele se sabe pecador. Sabia que não era amado por ninguém e até era desprezado. Precisamente aquela consciência de ser pecador abriu a porta da misericórdia. Deixou tudo e seguiu Jesus. Todos os pecadores que encontraram Jesus tiveram a coragem de seguir, mas se sentissem pecadores, não o teriam seguido. A primeira condição para ser salvo, queridos irmãos e irmãs, é sentir-se em perigo, é perceber-se pecador. A primeira condição para ser curado é sentir-se doente. E ao sentir-se pecador é a condição para receber o olhar da misericórdia. O olhar de Jesus que nos busca, deseja, é afável, belo, bom, misericordioso, amorável. É o olhar do amor, o olhar da misericórdia, o olhar que nos salva, que nos sugere para não termos medo, mas confiança. Quase nos incomoda o gesto de Jesus de estar entre aqueles que são considerados traidores, transgressores. Mas ao sondarmos os nossos dias, o nosso viver, vamos encontrar também entre nós as nossas transgressões, agressões, uma vida que não condiz com a grandeza, a alegria do Evangelho, com a beleza do anúncio que Jesus veio nos fazer. Ao sondarmos a nossa vida, veremos que também nós temos nossos pecados, as nossas transgressões, as nossas impurezas, especialmente quando excluímos as pessoas necessitadas que nos buscam e às vezes até nos incomodam. Sim, queridos irmãos e irmãs, Deus também busca esses irmãos e irmãs. Ele não exclui porque cheiram a bebida, a droga, a fezes, a urina. Ele não exclui, mesmo que tenham a percepção de que vivem alheios à realidade. Então, não nos assusta no Evangelho Jesus a dizer àqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os pecadores. Quero misericórdia e não sacrifício. De fato, não vim chamar os justos, mas os pecadores. E todos nós temos pecado. Talvez se examinarmos de modo decente a nossa vida de cada um de nós, veremos que temos necessidade de saúde espiritual, como temos necessidade de misericórdia, como nos sentimos chamados por Jesus porque somos pecadores. Sim, amados irmãos e irmãs, como somos necessitados da misericórdia e da compaixão. Façamos como Mateus, sigamos Jesus em nossas fraquezas, em nossos pecados, mas saibamos acolher a fraqueza e a miséria dos irmãos. Deixemos que Jesus olhe para nós como olhou para Mateus. Ele sente que Jesus olha para ele e diz: segue-me. E ele levantou-se e seguiu. Deixemos-nos encantar com o olhar de Jesus, que é o olhar do amor e da misericórdia. O olhar que convenceu Mateus há de nos convencer. O olhar de Jesus é amoroso, misericordioso. Diante do olhar, a resistência de Mateus, o homem que queria dinheiro era escravo do dinheiro, mas cedeu, levantou-se e o seguiu.
Mateus, sem objeções nem pedidos de esclarecimento, deixa tudo e aceita ser discípulo numa adesão plena, total e radical a Jesus e às suas propostas de vida. Mateus, um verdadeiro discípulo, pois na sua cotidianidade se encontra com Jesus, escuta o seu convite, aceita sem discussão e segue de forma incondicional. Levantou-se e o seguiu. Brilha o poder de quem chama. Quem é chamado trata de abandonar um ofício perigoso. Por isso continua e lhe disse: segue-me. Assim como admiramos a virtude de quem chama, admiremos também a obediência de quem é chamado. Ele não pôs resistência, não suplica voltar à sua casa, nem manifestar a sua decisão à sua família. Que o Evangelho de hoje, queridos irmãos e irmãs, nos ajude a vermos a nossa fragilidade e o nosso pecado, mas aceitemos o convite de Jesus de segui-lo. Amém. Você está ouvindo a mensagem pastoral. Acompanhemos, meus irmãos e minhas irmãs, o texto de Bento XVI na audiência geral, uma verdadeira catequese que ele fez. Hoje detemo-nos em Mateus. Na verdade, apresentar completamente a sua figura é quase impossível, porque as notícias que lhe dizem respeito são poucas e fragmentadas. Mas o que podemos fazer não é tanto um esboço de sua biografia, mas, ao contrário, o perfil que o Evangelho transmite. Entretanto, ele está sempre presente nos elencos dos 12 escolhidos de Jesus. O seu nome hebraico significa dom de Deus. O princípio, o Evangelho canônico, que tem o seu nome, apresenta-no no elenco dos 12 com uma qualificação bem clara: o publicano. Desta forma, ele é identificado como o homem sentado no banco dos impostos que Jesus chama ao seu seguimento. Partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado no posto de cobrança e disse-lhe: segue-me. Ele levantou-se e o seguiu. Também Marcos e Lucas narram o chamado do homem sentado no banco dos impostos e chamam-no de Levi. Para imaginar o cenário descrito em Mateus, é suficiente recordar o significado da tela de Caravaggio, conservada aqui em Roma, na igreja de São Luís dos Franceses. Dos evangelhos sobressai um ulterior pormenor biográfico. No trecho que precede imediatamente a narração chamada, é referido um milagre realizado por Jesus em Cafarnaum e é mencionada a proximidade do Mar da Galileia, isto é, o lago de Tiberíades. Isto pode deduzir que Mateus desempenhasse a função de cobrador em Cafarnaum, situada precisamente à beira-mar, onde Jesus era hóspede fixo na casa de Pedro. Com base nestas simples constatações que resultam do Evangelho, podemos fazer algumas reflexões. A primeira é que Jesus acolhe no grupo dos seus íntimos um homem que, segundo as concepções em vigor em Israel daquela época, era considerado um pecador público. De fato, Mateus não só administrava dinheiro considerado impuro devido à sua proveniência de pessoas estranhas ao povo de Deus, mas cobrava também com uma autoridade estrangeira odiosamente ávida, cujos tributos podiam ser determinados também de modo arbitrário. Por esses motivos, mais de uma vez os evangelhos falam unitariamente de publicanos e pecadores, de publicanos e prostitutas. Além disso, eles veem nos publicanos um exemplo de mesquinhez e mencionam um deles, Zaqueu, como chefe dos publicanos e rico, enquanto a opinião pública os associava a ladrões, injustos e adúlteros. É ressaltado em primeiro dado, com base nesses elementos, Jesus não exclui ninguém da amizade. Ao contrário, precisamente porque se encontra à mesa na casa de Mateus Levi, em resposta a quem falava de escândalo, pelo fato de ele frequentador de companhias pouco recomendáveis, pronuncia importante declaração: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. O bom anúncio do Evangelho consiste precisamente nisto, na oferta da graça de Deus ao pecador. No outro texto, com a célebre palavra do fariseu e do publicano que foram ao templo para rezar, Jesus indica inclusivamente um anônimo publicano como exemplo apreciável de confiança humilde na misericórdia divina. Quanto o fariseu se vangloria da própria perfeição moral, o cobrador de impostos nem sequer ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem piedade de mim, que sou um pecador.
E Jesus comenta: digo-vos que este voltou justificado para a sua casa e o outro não, porque todo aquele que se exalta será humilhado e quem se humilha será exaltado. Na figura de Mateus, portanto, os evangelhos propõem-nos um verdadeiro próprio paradoxo. Quem aparentemente está afastado da santidade pode até tornar-se um modelo de acolhimento da misericórdia de Deus e deixar entrever em seus maravilhosos efeitos na própria existência. Em relação a isto, São João Crisóstomo faz uma significativa anotação. Ele observa que só na narração de algumas chamadas se menciona o trabalho que as pessoas em questão desempenhavam. Pedro, André, Tiago e João são chamados quando estão a pescar. Mateus, precisamente, quando está a cobrar impostos. Trata-se de trabalhos de pouca importância, comenta São João Crisóstomo, porque não há nada mais detestável do que um cobrador de impostos e nada de mais comum que o da pesca. A chamada de Jesus chega, portanto, também às pessoas de baixo nível social, enquanto desempenham trabalho no cotidiano. Outra reflexão que provém da narração do Evangelho é que é o chamado de Jesus. Mateus responde imediatamente, levantou-se e o seguiu. A condensação da frase ressalta claramente a prontidão de Mateus ao responder ao chamado. Isso significa para ele o abandono de todas as coisas, sobretudo do que lhe garantia uma fonte de lucro seguro, mesmo se muitas vezes injusto e desonesto. Evidentemente, Mateus compreendeu que a familiaridade com Jesus não lhe permitia perseverar em atividades desaprovadas por Deus. Intuiu facilmente a aplicação do presente. Também hoje não é admissível o apego às coisas incompatíveis com o seguimento de Jesus, como é o caso das riquezas desonestas. Certa vez ele disse, sem meios termos: se queres ser perfeito, vende o que tens, dá o dinheiro aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Foi precisamente isto que Mateus fez. Levantou-se e o seguiu. Neste levantou-se é legítimo ver o abandono de uma situação de pecado e, ao mesmo tempo, a adesão consciente a uma vida nova, reta, de comunhão com Jesus. Por fim, recordamos que a tradição da Igreja Antiga concorda na atribuição a Mateus da paternidade do primeiro Evangelho. Isto acontece já a partir de Pápias, bispo de Herápolis, na Frígia, por volta do ano 130. Ele escreve: Mateus reuniu as palavras do Senhor em língua hebraica e cada um as interpretou como podia. O historiador Eusébio acrescenta esta notícia: Mateus, que primeiro tinha pregado aos hebreus, quando decidiu ir também para os outros povos, escreveu na sua língua materna o Evangelho por ele anunciado. Assim procurou substituir com a escrita, junto daqueles dos quais se separava, aquilo que eles perdiam com a sua partida. Já não temos o Evangelho escrito por Mateus em hebraico ou em aramaico, mas no Evangelho grego, que ainda continuamos a ouvir, de certa forma, a voz persuasiva do publicano Mateus, que, tendo se tornado apóstolo, continua a anunciar-nos até os nossos dias a misericórdia salvadora de Deus, e ouvimos esta mensagem de Mateus, meditando-a sempre de novo, para aprender também nós a levantar-nos e a seguir Jesus com determinação. Bonita essa reflexão de Papa Bento XVI sobre Mateus. Que Mateus, queridos irmãos, queridas irmãs, nos ensine a nunca nos separarmos de Jesus. Mesmo quando erramos e pecamos, nos voltarmos para Ele, aceitarmos sempre de novo o seu convite para segui-lo. Você está ouvindo a Mensagem Pastoral. Façamos juntos a oração vocacional. Senhor Jesus, enviado do Pai e ungido do Espírito Santo, que fazeis os corações arderem e os pés se colocarem a caminho, ajudai-nos a discernir a graça do vosso chamado e a urgência da missão. Continuai a encantar as famílias, crianças, adolescentes, jovens e adultos, para que sejam capazes de sonhar e se entregar com generosidade e vigor a serviço do Reino em vossa Igreja e no mundo. Despertai as nossas gerações para a vocação dos ministérios leigos, ao matrimônio, à vida consagrada e aos ministérios ordenados. Maria, Mãe, Mestre, Discípula, Missionária, ensinai-nos a ouvir o Evangelho da vocação e a responder com alegria. Amém.
O Senhor vos abençoe e vos guarde, o Senhor volva seu rosto para vós e se compadeça de vós, o Senhor volva seu rosto para vós e vos dê a paz. Queridos irmãos, Deus os abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A todos, uma boa semana, um bom domingo e uma abençoada semana. Até o próximo domingo, se Deus quiser. Deus abençoe a todos. A Rádio Rio Mar apresentou a Mensagem Pastoral. De volta no próximo domingo ao meio-dia, com retransmissão às 18 horas.